Quero começar por agradecer o amável convite para estar aqui hoje. É uma grande honra. Saúde esta iniciativa, portanto, no âmbito da comemoração do Dia do Advogado, estarmos aqui a falar de menores, que é uma matéria que me é cara, muito cara pessoalmente, e que acho que é uma área em que a atuação do advogado é privilegiada. De facto, na área da família, o advogado, mais do que um técnico de direito, é muitas vezes confidente, e esta proximidade com as partes permite-lhe desempenhar um papel de mediação que se mostra muitas vezes crucial para que uma solução justa, rápida, seja atingida. A este propósito, penso que muitas vezes, não digo muitas vezes, mas algumas vezes chegamos à conferência de pais e mesmo havendo o mandatário constituído ou patrono nomeado, vê-se que as pessoas, não houve contactos prévios e que os próprios progenitores não estão muito bem a par do que é que se vai discutir ali. Ora, destinando-se a conferência de pais a um acordo, julgo que um tratamento prévio destas situações iria facilitar em muito o chegar ao acordo, que muitas vezes é sempre a solução desejável, embora muitas vezes admita que não se consiga. O advogado tem nestes processos, de facto, um papel insubstituível e deve utilizar a confiança que é em si depositada pelas partes para conseguir uma solução consensual, ou mesmo que esta não seja possível, tentar apaziguar os ânimos e reduzir os diferentes às questões que são efetivamente importantes, porque muitas vezes vemos que se andam a discutir coisas laterais, que se perde imenso tempo e imensa energia a discutir coisas laterais e o cerne da questão fica por discutir. O interesse da criança deve prevalecer sobre qualquer outro nestes processos, mormente relativamente aos interesses individuais de cada um dos progenitores, mas haverá certamente uma forma de encontrar uma solução que não passe por que os pais se degladiem durante vários anos com todo o sofrimento que tais guerras acarretam para as crianças. Como a seguir veremos, e eu vou fazer esta minha exposição, vai ter duas partes, vou falar um bocadinho inicialmente sobre o interesse da criança e depois, a propósito das cláusulas dos acordos, designadamente a nível da conservatória, que maioritariamente merecem parecer negativo por parte do Ministério Público, falarmos um bocadinho das responsabilidades parentais. O interesse do menor é a âncora de todo o processo de regulação das responsabilidades parentais e eu aqui discordo ligeiramente do Dr. Luís Silva, aliás já tivemos a oportunidade de ter esta conversa. Sem dúvida que o Ministério Público representa os interesses da criança, é assim mesmo, mas os advogados das partes também têm que pugnar por eles, porque qualquer decisão tem que ter por escopo o interesse da criança. Se esse interesse da criança não está a ser defendido também pelos advogados dos pais, certamente a posição que defendem e que advogam não terá merecimento afinal. Portanto, no que diz respeito ao superior interesse da criança, a nossa lei mais não faz do que importar para a ordem interna o princípio deste superior interesse, sendo que esta consagração encontra eco em vários instrumentos internacionais, designadamente no artigo 3º da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito das Crianças, que ali está o texto e que nos diz que todas as decisões relativas a crianças adotadas por instituições públicas ou privadas de proteção social, pelos tribunais, autoridades administrativas ou órgãos legislativos, terão em conta o superior interesse da criança. Este interesse é considerado como fator primordial na ponderação da tomada de qualquer decisão, quer ela seja tomada por uma instituição pública ou privada, por um tribunal, por uma entidade administrativa ou até por um órgão legislativo. Trata-se do princípio guia do exercício das responsabilidades públicas e privadas em relação à criança e, como tal, tem que constituir o suporte de todas as decisões dos tribunais, assim como das autoridades administrativas, das instituições públicas e privadas e de solidariedade social. O
O superior interesse da criança constitui assim o pressuposto e o limite de toda a intervenção do Estado junto das crianças e da família. Trata-se de um conceito jurídico impreciso que não encontra definição legal nem tal seria possível, pois dificilmente encontraria a virtualidade de englobar todos os casos possíveis. O interesse de uma criança nunca é semelhante ao de outra criança. A diversidade e riqueza das situações de vida levam a que este superior interesse possa revestir configurações e formas muito diversas entre si. O facto de se tratar de um conceito vago e genérico vai possibilitar aos magistrados alguma discricionariedade e criatividade que, com uma boa dose de bom senso, irá permitir, tanto quanto possível, encontrar uma decisão adequada para aquela criança. Ora, é no exercício das responsabilidades parentais e na sua regulamentação que encontramos um dos campos privilegiados de utilização do conceito de superior interesse da criança. É nesta matéria que mais conflitos exigem e reflete-se disso é o facto da grande maioria dos processos que ocupam os magistrados nos tribunais de família e menores se destinarem a solucionar questões que se prendem com tal exercício. Mas o interesse aqui é só o da criança. O que pode acontecer é haver várias opiniões sobre como esse interesse pode ser alcançado. A tónica tem sempre de ser colocada na criança e qual a melhor forma de salvaguardar os seus interesses. Esta solução não é justa, muitas vezes advoga o pai ou a mãe. A justeza da decisão tem que se referir pela sua adequação àquela criança. Se na mesma foi encontrada a melhor forma de promover o seu crescimento e desenvolvimento, então será certamente uma decisão justa. Aqui não nos podemos ater a saber se esta decisão é justa para o pai ou para a mãe. O que se procura é a justeza relativamente à criança. No exercício das responsabilidades parentais, os pais procuram sempre alcançar esse objetivo, mas muitas vezes, e mais do que seria desejável, digo eu, percorrendo caminhos muito divergentes. Qualquer progenitor que seja ouvido no tribunal dirá que o que advoga e a posição que defende é aquela que melhor e mais eficazmente serve o interesse de seu filho. Todos os pais afirmam que querem o melhor para os seus filhos, mas nem sempre o melhor para os filhos é aquilo que os pais querem. E na resolução destes conflitos de opiniões que o magistrado, na sua decisão, partindo da criança, ponderará entre as várias soluções possíveis aquela que melhor se compatibilize com os vários interesses em confronto, tendo sempre como pano de fundo o superior interesse da criança. Vamos fazer uma rápida visita aos preceitos do Código Civil, onde este princípio se encontra consagrado. Temos desde logo o 1878, número 1, que diz que compete aos pais, no interesse dos filhos, velar pela sua segurança e saúde, prover o seu sustento, dirigir a sua educação, representá-los ainda que nascituros e administrar os seus bens. Temos, pois, que o exercício das responsabilidades parentais traz sempre como fim último o interesse dos filhos. Não estamos perante um poder-dever egoísta e egocêntrico que os pais possam desempenhar a seu belo prazer. Aqui, o seu próprio interesse é secundário, do meu ponto de vista, e em caso de conflito, terá sempre que ceder perante o interesse do filho. Seguidamente, temos o artigo 1905, que, regulando especificamente a matéria de alimentos, vem dizer-nos que qualquer acordo sobre esta matéria não deve ser aceito pelo Tribunal se o interesse da criança em causa não estiver devidamente salvaguardado. Todos sabemos que muitas vezes, em casos de separação, os pais em tudo acordam para rapidamente pôr em termo àquela relação. Há, pois, que ter especial atenção a esta realidade e não aceitar acordos em que a pensão de alimentos seja demasiado baixa ou simplesmente não seja contemplada. O exercício das responsabilidades parentais como regime regra na reforma introduzida no Código Civil pela Lei 61 de 2008 constitui uma das grandes novidades desta lei, como todos sabemos. A alteração legal operada confere uma nova dimensão ao conceito de interesse de menor, ao reforçar o princípio da igualdade dos pais e ao incentivar a participação dos mesmos na vida dos filhos. Aliás, como o Dr. Luís Silva já referiu, com esta lei muitos pais ganharam filhos e muitos filhos ganharam pais. O interesse da criança exige agora, e em primeira linha, uma presença e participação efetiva de ambos os pais na sua vida, a qual só pode ser afastada em casos excepcionais. Só quando o interesse da criança o exige é que este exercício comum pode passar a ser unilateral.
A determinação da residência e o direito de convívio com o progenitor com quem não reside encontram-se de igual modo subordinados ao interesse do filho, como se vê neste número 5 do artigo 1906. No número 7 do mesmo preceito mostra-se reconhecida a importância para o menor no estabelecimento e manutenção de laços afetivos com ambos os progenitores, continuando o interesse da criança a ser determinante neste domínio. É patente a clara a opção do legislador que, em nome do interesse do filho, deve privilegiar-se uma relação de proximidade com ambos os progenitores e não só com aquele com quem a criança reside. A separação dos pais não pode, de forma alguma, simplificar a separação destes dos filhos. Quando ocorre separação do casal, há que encontrar um regime de visitas que se mostra adequado a manter os contactos e o convívio da criança. Neste quadro que apresentamos, encontram-se alguns critérios para determinar o interesse da criança, que irão depois servir de base à decisão que recairá sobre o exercício das responsabilidades parentais em qualquer das suas vertentes. Comecemos por aquele que nos diz que a opinião da criança deve ser tomada em consideração. A criança tem direito a ser ouvida e a exprimir a sua opinião, encontrando-se este direito consagrado nos artigos 12 e 13 da Convenção dos Direitos da Criança. A sua opinião deve ter sido em consideração nos processos que lhe digam respeito e a afetem. Este princípio foi muito timidamente, diga-se, adotado pelo nosso legislador, enquanto a concretização legal no artigo 1878, número 2 do Código Civil, onde se consagra que os pais devem ter em consideração as opiniões dos filhos nos assuntos familiares consoante a sua maturidade. E no artigo 1901, onde se contempla a obrigatoriedade da audição do filho menor nos processos que correm no tribunal para dirimir o desacordo dos pais relativos a questões de particular importância. Uma coisa é certa, a cultura de ouvir a opinião da criança está muito arredada da prática dos nossos tribunais. É um estado de coisas que se vem perpetuando, mas julgo que as novas gerações de magistrados podem alterá-la, e aqui o papel dos senhores advogados é também importante, e decisivo, pois deve exigir que a criança seja ouvida e tenha em consideração a sua opinião. Para além de mais, em última análise, é de salientar que a não audição da criança no processo pode tornar uma decisão judicial, mesmo transitada em julgado, absolutamente ineficaz. Basta, para tanto, haver necessidade de aplicar aquela decisão fora do território nacional. Não é a primeira vez que se vê recusado o reconhecimento no estrangeiro de decisões proferidas em tribunais portugueses, exatamente porque não foi ouvida a criança no respectivo processo. Temos, pois, que este princípio garanta à criança, com capacidade de discernimento, o direito a exprimir a sua opinião sobre as questões que são do seu interesse. Se a opinião da criança não puder ser facilmente interpretada pelo juiz, e designadamente por ser muito pequena, deve este socorrer-se do trabalho de técnicos com preparação para o efeito. Na formação da decisão deve, pois, ser ponderado o ponto de vista da criança, não significando, como é óbvio, que se deve optar por aquilo que ela pretende de forma acrítica. Ter em consideração a opinião da criança está longe de significar que se deva fazer tudo o que ela quer, como é óbvio. Outros critérios a atender serão as necessidades físicas, emocionais e psicológicas da criança, a capacidade dos pais de cuidar da criança, de responder às suas necessidades e a natureza e estabilidade da relação da criança com cada um dos seus progenitores. É na vinculação afetiva da criança com cada um dos seus progenitores e na determinação de qual deles, ou até ambos, constituem a designada figura primária de referência, caracterizada por aquele progenitor que cuida diariamente, que dá banho, que leva à escola, que acarinha à noite, que aconchega, que lhe dá o beijo de boa noite, que há de ser encontrado outro dos critérios que permite determinar qual o interesse da criança. Temos também a capacidade dos pais em promover os contactos da criança com ambos e a capacidade dos pais em comunicar e cooperar nas matérias que afetem a criança. Definir qual dos progenitores revela maior apetência para promover o diálogo e maior disponibilidade demonstra para facilitar e até impulsionar o convívio com o outro progenitor é um dos fatores que pesarão na decisão,
pois esta forma de agir é a mais consentânea com o interesse da criança. Por outro lado, temos também a estabilidade das relações da criança com irmãos e outros familiares próximos. Na decisão de entrega a um ou outro progenitor, há também que atentar na existência de outros irmãos com quem a criança partilha a mesma casa ou com quem convive assiduamente, pois este é um critério a atender e que raras vezes sofre desvios nas decisões dos nossos tribunais. Os irmãos, por regra, não se separam. A possibilidade de manutenção dos contactos com da criança com a família próxima também tem o seu peso, embora não seja comparável com a dos irmãos. Por último, temos a existência dos comportamentos violentos por parte dos pais que afetem a segurança da criança. Aqui é fácil de compreender quaisquer comportamentos violentos que a criança seja alvo por parte de um dos progenitores ou por terceiros, sem que os pais a tal se oponham, ou ainda quando assiste habitualmente a condutas violentas. E nós temos aqui a situação do verdadeiro flagelo que é a violência doméstica, todos nós temos essa consciência. Portanto, tudo isto afeta gravemente a saúde e o equilíbrio emocional da criança e necessariamente deverá ser afastada do progenitor que leva a cabo estes comportamentos, ou que tem estes comportamentos. Passando agora a situações mais práticas, analisemos algumas das questões que maior frequência se colocam nos acordos de regulação das responsabilidades parentais. Eu vou falar dos acordos que vêm da Conservatória para a apreciação do Ministério Público, mas aplica-se exatamente nos mesmos termos relativamente àqueles acordos que são apresentados no Tribunal para a homologação. Nas situações de divórcio por mútuo consentimento, portanto, requeridos na Conservatória, é obrigatório, como sabem, é obrigatório que o acordo relativamente ao exercício das responsabilidades parentais sempre que haja filhos menores. Se esse exercício ainda não tiver sido regulado judicialmente, se tiver sido, basta a junção de uma certidão da decisão. Apresentado o acordo sobre este exercício das responsabilidades parentais, o processo é enviado ao Ministério Público do Tribunal da Primeira Instância, competente em razão da matéria da área da circunscrição da Conservatória, e aqui há um desvio à regra da competência territorial da residência do menor. Nestas situações, o Ministério Público pode tomar uma de três posições. Se considerar que o acordo se mostra conforme a lei e estão salvaguardados os interesses da criança, pronuncia-se positivamente pelo mesmo. Caso considere que o acordo não acautela os interesses do menor ou contém cláusulas ilegais, convida os cônjuges a alterá-las, indicando os pontos que considerem não estarem em conformidade com a lei ou com o interesse dos menores, e, aceitando os progenitores as alterações sugeridas, podem apresentar um novo acordo que as contemple. Não sendo caso de alteração que manifestamente se imponha, mas havendo dúvidas sobre algumas das cláusulas, pode o magistrado convidar os cônjuges a prestar algum esclarecimento sobre as mesmas ou até a apresentar alguma prova documental simples, como seja, por exemplo, uma declaração de vencimento ou de IRS para efeitos de pensão de alimentos. Como a doutora referiu há pouco, há poucos acordos que não sejam depois homologados por conservador, porque na esmagadora maioria das situações os progenitores aceitam as sugestões de alteração propostas pelo Ministério Público e o acordo acaba depois por merecer o parecer favorável e a homologação por parte do conservador. Portanto, se os cônjuges alterarem o acordo nos termos indicados ou prestarem os esclarecimentos, o Ministério Público considerar que o mesmo acautela os interesses está a parecer positivo e o conservador homologa. Se os cônjuges não se conformarem com as alterações indicadas pelo Ministério Público ou não prestarem os esclarecimentos solicitados, o conservador recusa a homologação e o processo é então remetido para o Tribunal de Comarca. Vamos a referir aqui alguns dos casos mais frequentes de parecer negativo por parte do Ministério Público e comecemos pelo exercício das responsabilidades parentais propriamente ditas. Ainda hoje aparecem muitos acordos em que o exercício das responsabilidades parentais é atribuído apenas a um dos progenitores, exercício singular. Ora, como já foi aqui dito hoje, por força do número 1 de 1906, a regra é o exercício conjunto no que diz respeito às questões de particular importância.
Trata-se de uma imposição legal que não admite consenso em contrário. Os pais não podem, mesmo por acordo, decidir o não exercício em comum das responsabilidades parentais quanto às questões de particular importância. Nos termos do número 2 de 1906, só é possível afastar o regime-regra com base no superior interesse da criança e apenas por decisão fundamentada do Tribunal. Assim, em todas as situações em que o exercício das responsabilidades parentais deva ser singular, não há hipótese da regulação ter lugar em processo conservatório. No processo de divórcio a correr na conservatória. Aqui deverá ser intentada previamente a ação de regulação das responsabilidades parentais e depois juntar-se ao processo de divórcio da conservatória a certidão da respectiva decisão. De salientar ainda que a mera recusa do exercício comum das responsabilidades parentais, baseada no simples comodismo ou desinteresse, não pode constituir fundamento para afastar o regime-regra. Pois, em face do disposto de 1882 do Código Civil, os pais não podem renunciar às responsabilidades parentais nem a qualquer um dos direitos que elas especialmente conferem. Tenho aqui alguns factos que podem constituir fundamento de exclusão do exercício comum das responsabilidades parentais e que passam pela prática de atos de violência doméstica, como há pouco referi, menor concebido na consequência de um crime de violação, completa falta de diálogo e absoluta incapacidade dos progenitores se relacionarem entre si, desinteresse absoluto do progenitor relativamente ao filho, um grande afastamento geográfico ou até uma ausência em parte incerta. Cabe aqui uma breve referência à exceção estabelecida no artigo 1906, número 1, in fine, no que se refere ao exercício conjunto das responsabilidades parentais e que se prende com os designados casos de urgência manifesta. Trata-se de uma válvula de escape para situações urgentes e que não se compadecem com qualquer demora na decisão de as executar e que, por isso, podem ser decididas singularmente por qualquer dos progenitores, mesmo que a decisão em causa diga respeito à questão que pertence ao núcleo das de particular importância. Podem ocorrer estas situações tanto quando um progenitor não pode ser contactado em tempo útil, como quando não é possível obter o seu acordo. Situações de urgência manifesta devem ser entendidas como aquelas que, de forma evidente e para a generalidade das pessoas, configuram ocorrências que não admitem qualquer adiamento ou compasso de espera. Não basta a necessidade de praticar o ato com urgência. Torna-se necessário que o mal que possa advir para o menor, resultante da omissão, seja iminente e não se compadeça com o tempo necessário a contactar o outro progenitor, a obter o seu acordo ou até a recorrer ao tribunal para a resolução do diferendo. Outra situação em que o Ministério Público normalmente dá parecer negativo é quando se estabelece o exercício conjunto das responsabilidades parentais com uma enumeração exaustiva e cabal do que são questões de particular importância. Isto é muito diferente daquilo que a doutora referiu. Efetivamente, quando a cláusula é fechada, viola, no meu ponto de vista, o disposto no artigo 1906, número 1. Ou seja, se na cláusula se diz os pais exercem em conjunto as responsabilidades parentais no que diz a respeito às questões de particular importância, que são 2 pontos. E depois faço uma enumeração das cláusulas, das questões que são consideradas de particular importância. Ora, é impossível estabelecer uma lista exaustiva de todas as situações que podem integrar as questões de particular importância. Portanto, relativamente àquelas questões que estão fora da lista, como é que fazemos? Portanto, do meu ponto de vista, uma cláusula destas é ilegal. Normalmente o que se faz é estabelece a regra geral, portanto, questões de particular importância a exercer em conjunto.
para além de todas as outras, são ainda de particular importância e devem ser exercidas conjuntamente por ambos os progenitores, estas e estas. E naquelas em que as partes podem acordar o exercício conjunto, podem ser questões de particular importância ou até questões da vida cotidiana das crianças que os pais entendem que, não obstante serem da vida cotidiana, devem ser exercidas também em conjunto. Uma palavra aqui sobre a definição de questões de particular importância, que eu definiria como o conjunto de atos de fundo que constituem as traves mestras da vida da criança ou jovem e que compõem o núcleo essencial dos seus direitos. A singularidade de cada criança ou jovem representa, determina que uma questão de particular importância para um possa não o ser para o outro. Podemos ter situações até de dois irmãos, um deles tem alguma necessidade especial e certamente as questões de particular importância para um deles não serão as mesmas que para o irmão. Portanto, podemos até ter um acordo de regulação das responsabilidades parentais em que é definidas questões de particular importância diversas para cada um dos menores que está em causa. Tenho aqui uma lista de algumas situações que podem constituir questões de particular importância, portanto, interrupção voluntária da gravidez, exercício de atividade laboral, celebração de casamento, exercício de direito de queixa, propositura de ações em nome do menor, aquisição de nacionalidade ou obtenção de passaporte. Temos as intervenções cirúrgicas que, no meu ponto de vista, se forem graves e implicarem risco, se forem desnecessárias ou supérfluas, ou se houver dúvidas sobre a sua probabilidade de êxito, certamente constituirão questão de particular importância, se forem necessárias e não implicarem riscos, não. Relativamente ao ensino, prosseguir os estudos ou não prosseguir os estudos, escolha entre o ensino público ou o ensino privado, escolha entre o ensino universitário ou o ensino profissional, será questão de particular importância. A escolha do estabelecimento de ensino em concreto não o será. Eu aqui, uma particularidade, aliás, o Dr. Luís Silva também já abordou esta situação, quando o progenitor acorda em pagar, portanto, se estão de acordo em que o menor frequentará um estabelecimento, por exemplo, privado, e os progenitores acordam que o pagamento do estabelecimento de ensino deve ser feito a meias, portanto, metade de cada progenitor. Aqui, necessariamente, do meu ponto de vista, deverá estabelecer-se também que a escolha do estabelecimento deverá ser feita por acordo de ambos, porque pode acontecer que, se assim não for, que o progenitor que escolhe o estabelecimento sozinho, depois de já terem decidido que a criança frequenta um estabelecimento do ensino privado, não tenha capacidade económica para depois fazer face ao pagamento daquela prestação. Relativamente à religião, julgo que se os progenitores professarem o mesmo credo, se forem, por exemplo, católicos, decidir se a criança vai à missa ou se vai à catequese, não será certamente questão de particular importância. Se os progenitores professarem credos diversos, aí sim, será. Relativamente à localização do centro de vida do menor, a mudança de residência apenas constituirá questão de particular importância, desde que implique um afastamento geográfico considerável do local onde se habitava inicialmente. Relativamente à administração de bens, serão de particular importância os atos enunciados no 1889 do Código Civil. Relativamente às saídas para o estrangeiro, muitas vezes os pais acordam que as saídas para os estrangeiros são necessariamente autorizadas por ambos, é vulgar acontecer isso. Se não o fizerem, penso eu que, desde que estas saídas para os estrangeiros sejam em turismo, não constituem questão de particular importância, a não ser que o local de destino ofereça sérios riscos de segurança ou de saúde. Quando estava aí a questão da gripe A, é muito em voga, que depois, felizmente, deu em nada, levar uma criança, por exemplo, para passear num país onde haveria probabilidades da doença surgir, por exemplo, seria aí uma questão de particular importância. Agora, levar a criança a ir ao Disney ou a visitar o pai, a família a Cabo Verde, como acontece muito lá na Amadora, no tribunal onde eu trabalho, do meu ponto de vista, não é uma questão de particular importância. Se os pais entenderem que devem consagrar no acordo que deve ser autorizado por ambos, tudo bem, é uma opção.
Relativamente, aqui uma pequena palavra relativamente às orientações educativas, que nos termos do artigo 1906, número 3, não constituem questão de particular importância, fazendo parte dos atos de vida corrente da criança. Integrarão este conceito as orientações escolares e de estudo e as orientações relativas à formação pessoal e social. Uma breve aqui, falemos agora então dos casos mais frequentes de parecer negativo relativamente à fixação da residência. Acontece ainda hoje muito que nos acordos o acordo é omisso relativamente à residência do menor. Neste aspecto em concreto, o número 5 de 1906 impõe que seja determinada a residência do filho. Este propósito é de notar que, com a reforma introduzida pela Lei 61 de 2008, as expressões guarda e confiança passaram a ser usadas apenas quando a criança é entregue a terceira pessoa ou a instituição, e embora nos dias que corram seja cada vez mais difícil interpretar a lei com recurso ao espírito do legislador, julgo que o facto de atualmente a lei apenas falar em fixação da residência quando as responsabilidades parentais são exercidas em pleno pelos progenitores deve ser entendido como tendo o legislador querido atribuir ao conceito de residência um significado mais restritivo e aproximá-lo do conceito de domicílio que nos é dado pelo artigo 85 do Código Civil. Doutor, estou muito atrasada, não? Estamos muito atrasados. Esta questão entronca noutra que se prende com a designada residência alternada. Penso ser importante termos um pouco sobre esta questão que tem nos últimos tempos constituído uma opção por parte de muitos progenitores e a discussão deste modelo está na ordem do dia, havendo aqueles que defendem como sendo a que se mostra ideal para evitar a separação dos pais, e a separação dos pais levar também à separação dos filhos e aquela que a melhor salvaguarda a igualdade entre os progenitores. Por outro lado, há aqueles que se opõem ferozmente a este regime, considerando que as crianças têm de ter um centro de vida estável, que não podem estar sujeitas a mudanças de regras constantes, advogando que o modelo provoca insegurança e é contrário aos interesses da criança. Aqui, como tudo na vida, se calhar nem sempre nem nunca. Em primeiro lugar, há que analisar se o nosso sistema jurídico permite a designada residência alternada. Poderíamos, numa primeira leitura no número 5 de 1906, ser levados a considerar que não, uma vez que o legislador, quando refere residência, o faz no singular. Porém, não me parece que assim seja, porque já como atrás referi, o conceito de residência do número 5 de 1906 é um conceito restrito e equivalente ao do domicílio, pelo que este preceito legal, penso eu, não é obstáculo à guarda alternada. Por outro lado, dispõe o número 7 do preceito em causa que o Tribunal deve promover e aceitar os acordos que privilegiem amplas oportunidades de contacto entre os filhos e os progenitores. Daqui poderemos retirar o argumento de que, longe de fechar a porta à guarda alternada, a nossa lei não só a permite, como até a promove. Mesmo que não se considere não se poder ir tão longe na interpretação da lei, o que é certo é que estamos perante um processo de jurisdição voluntária que leva a que o Tribunal não esteja sujeito a critérios de legalidade estrita, devendo antes optar pela solução que considerar mais oportuna para a criança, e se o interesse do menor o impuser, a guarda alternada deve ser aceite e até mesmo imposta contra a vontade dos pais. E eu aqui tenho um caso concreto. Eu tive uma situação em que uma menina, após a separação dos pais, ficou a viver alternadamente 15 dias em casa de cada um. Esta situação, não regulada judicialmente, durou cerca de 2 ou 3 anos e, ao fim deste tempo, a mãe deu entrada no processo em tribunal, requerendo a guarda única, dizendo que entendia que aquela guarda alternada da filha estava a prejudicar, designadamente, nos estudos. O processo correu os seus termos, houve julgamento e não foi feita qualquer prova de que, efetivamente, aquela situação de guarda alternada
de alguma forma tivesse a prejudicar a criança. Pelo contrário, a vontade da criança era de que a situação se mantivesse. Ora, aqui o Sr. Juiz decidiu que a guarda alternada deveria ser mantida, houve recurso para o Tribunal da Relação e o Tribunal da Relação manteve esta decisão. Portanto, todo este processo correu ainda no âmbito da lei anterior, não desta lei de 61 de 2008, portanto, anterior à lei de 2008. Portanto, como vê, a nossa lei, o facto de se tratar de um processo de jurisdição voluntária, tem margem para todas estas decisões e para que o interesse da criança seja, de facto, fulcral em tudo isto, podendo o juiz, e na sua decisão, não sendo o juiz obrigado estritamente a aplicar a lei rigorosamente. Não é bem assim. A lei tem que ser aplicada rigorosamente. Os critérios de legalidade é que não têm que ser observados estritamente. Porém, há que haver algumas cautelas na fixação deste regime, para que o mesmo seja estabelecido. Penso que terão que estar reunidos alguns pressupostos e tendencialmente serão estes que eu aqui enunciei. A capacidade de cooperação entre os pais, uma relação afetiva sólida, a capacidade de avaliação dos interesses dos filhos, capacidade de pôr de parte os diferentes pessoais, capacidade para dar prioridade às necessidades dos filhos, respeito e confiança mútuos, vontade de cooperar, identidade de estilos de vida e de valores, capacidade de acordo em áreas como a saúde, a educação, o ensino ou a religião, proximidade de residências, flexibilidade de horários dos pais ou então, na situação concreta que eu vos apresentei, um regime instituído de facto e a funcionar desde algum tempo sem sobressaltos. Aqui chegados resta sobre este aspecto dizer que um acordo em que é consagrada a guarda alternada sem mais está à partida condenado a receber parecer negativo do magistrado do Ministério Público ou, no mínimo, um pedido de esclarecimentos. Para obviar tal, mostra-se necessário que no acordo sejam indicados os pressupostos em que assentou a decisão de compartilhar a guarda e as razões porque consideram que aquele regime é o melhor para a criança. É certo que podemos questionar porque é fazê-lo nestas situações e não nas restantes situações em que a guarda é singular. Julgo eu porque se trata de um regime que está a dar os primeiros passos, importa algumas especialidades para que possa funcionar e cujas incertezas sobre o benefício para as crianças são ainda muitas. Há que acautelar as situações e os magistrados precisam de elementos para, de uma forma conscienciosa e esclarecida, darem o seu assentimento ao regime proposto. Situações que aparecem também de acordo em que os irmãos são separados, portanto, ficando cada um dos progenitores, por exemplo, com o filho. Como já referi anteriormente, julgo que, à partida, uma cláusula destas é contrária ao interesse das crianças. A vivência em comum e a proteção recíproca e os laços de afeto que são desenvolvidos entre os irmãos é um capital de futuro que as crianças não devem ser privadas, a não ser em situações excepcionais. A família e a sua união é um fator de estabilidade emocional e, uma vez que não o podemos impor quando estamos a falar dos pais, pelo menos tentemos preservá-los quando estamos a falar dos irmãos. Se for a vontade dos pais em separar as crianças, no acordo deve amplamente ser explicadas as razões que estão subjacentes a este entendimento, sob pena do mesmo não ser aceito. Pessoalmente não aceito um acordo nestes termos, mesmo que venham explicadas as razões. Julgo que só no âmbito do processo de regulação das responsabilidades parentais, onde pode ser feita prova cabal de toda a situação, é que eu e depois o juiz estaremos suficientemente habilitados para decidir se é caso ou não de separar aqueles irmãos. Relativamente ao regime de visitas, as questões mais comuns de parecer negativo é ou não ser fixado o regime de visitas ou fixar-se apenas férias. Ora, nos termos do número 7 de 1906 é obrigatória a fixação do regime de visitas. Fazer depender as visitas da autorização da mãe, absolutamente inconcebível.
Fixar um regime de visitas em que se estabelece apenas que o pai pode ver o filho sempre que quiser, desde que avise com 48 horas de antecedência. Esta cláusula é a porta aberta para que o pai raramente veja o filho. E, por outro lado, é também a porta aberta para que o pai um dia sai da discoteca às 2 da manhã e apetece-lhe ver o filho, porque até já bebeu uns copos e vai bater a casa da porta da mãe e acorda a criança porque quer ver o filho. Portanto, uma cláusula destas será sempre inadmissível. Uma cláusula destas é normalmente aceita como uma cláusula adicional a um regime de visitas, desde que nela se fixe que ficam salvaguardadas os horários de estudo e de descanso. Aqui, relativamente às visitas, passemos um pouco à frente. Pensão de alimentos. Na pensão de alimentos é frequente os pareceres negativos serem dados nestas situações. Não indicação da data de vencimento da pensão. Não inclusão da cláusula de atualização. Fixar uma pensão única quando existem várias crianças. Portanto, quando existe mais que uma criança, tem que ser uma pensão para cada criança. Primeiro, porque as necessidades das crianças podem não ser iguais. E segundo, quando o jovem atingir os 18 anos, a pensão dele deixa de ser exigível e ficam os outros. Se a pensão for fixada única para todos, relativamente àquele, fica-se sem saber qual é a quota parte da pensão. Também levanta graves problemas se houver um incumprimento desta pensão. Acordos em que se deixa na disponibilidade do pai o montante da pensão a pagar. Prescindir-se do pagamento de qualquer valor a título de pensão de alimentos. E isto entronca naquilo que eu há pouco disse: os pais, muitas vezes, a mãe, para se separar, para terminar aquela relação, aceita tudo. Portanto, especial atenção. Ora, a pensão, os alimentos é um direito indisponível, não pode ser renunciado. Pensões de valor muito baixo. Eu tenho uma bitola, trabalho numa comarca em que a maioria da população é pobre ou muito pobre, portanto eu tenho uma bitola dos 75 euros, pensarão que é muito baixa, mas a realidade da amadora a isso o impõe, portanto até 75 euros aceito a pensão, menos de 75 euros penso que ou os pais logo no acordo vêm explicar o porquê da pensão ser tão baixa, alegando e juntando até um recibo de vencimento, o que não ofere vencimento que lhe permita suportar uma pensão superior, ou então peço normalmente nestas situações que me façam prova dos rendimentos para julgar se efetivamente aquela pensão tão baixa deve ou não ser aceita. Portanto, aqui temos a noção dos alimentos, as formas de os prestar e aqui só portanto, temos a noção. Aqui, só uma pequena palavra relativamente ao facto de os alimentos não poder haver lugar à compensação. É frequentíssimo nos processos de incumprimento da pensão de alimentos o pai vir alegar: eu não paguei a pensão ou não paguei a pensão na totalidade porque fui com a criança ao médico e gastei X, gastei Y nos livros, fui eu que paguei os medicamentos. Não há lugar à compensação. Isto é um particular para chamar a atenção, porque é muitíssimo frequente nos incidentes de incumprimento se alegar isto. A seguir, só aqui 3 cláusulas, a título de curiosidade, estas cláusulas foram dadas pelo meu colega Rui Amorim, do Tribunal de Família e Menores do Porto, é só mesmo por uma curiosidade. Portanto, aqui os pais puseram: todas as cláusulas poderão ser alteradas em função da vida pessoal dos progenitores. No caso de existirem companheiros de parte a parte, é inadmissível o facto de poder ser imposto à menina tratar por pai ou por mãe, uma vez que eles já existem. O montante referente ao abono de família, bem como todas as prendas recebidas pelos menores em numerário, serão depositadas nas suas contas bancárias e só poderão ser levantadas após atingirem a maioridade.
O pai obriga-se a pagar a pensão de alimentos a quantia de 150 euros mensais. O pai poderá, com o acordo da mãe, pagar-se de uma só vez todas as prestações vicendas. Portanto, temos aqui o pai que se quer rapidamente afastar de tudo isto. Eu tenho aqui, doutor, eu já ultrapassei o meu tempo. Eu vou deixar disponível o meu PowerPoint. Aqui tinha 3 diapositivos relativamente aos incumprimentos. Se quiserem, podemos falar no debate sobre alguma coisa sobre esta matéria. Agradeço-vos muito terem-me ouvido, agradeço-vos muito a vossa atenção. Muito obrigada.